Livro da Vida de Santa Teresa de Jesus, capítulo 10. O que descreverei a seguir é algo que, como disse, eu costumava vivenciar, ainda que de forma muito passageira. Acontecia-me que, nessa representação que eu fazia de Cristo, na qual me colocava ao lado dele, como mencionei mais acima, e também, às vezes, durante as leituras, via-me inesperadamente tomada por um sentimento tão intenso da presença de Deus que de maneira nenhuma eu podia duvidar de que Ele estivesse dentro de mim, ou eu mergulhada nele por inteiro. Não se tratava de uma visão, mas daquilo que, creio eu, chamam de teologia mística, algo que suspende a alma de tal maneira que a faz sentir-se completamente fora de si. Nesse estado, a vontade ama, a memória, creio, está quase perdida, e o entendimento, embora não me pareça estar perdido, não raciocina. Quer dizer, não funciona, mas fica espantado com o muito que entende, pois é da vontade de Deus que ele perceba que daquilo que Sua Majestade lhe apresenta, não entende coisa alguma. Antes disso, eu experimentara continuamente uma ternura que até certo ponto parecia-me possível de ser alcançada por nossos próprios esforços. Um regozijo que não se deixava definir como exclusivamente sensual, nem espiritual, embora isso seja dado por Deus. Parece-me que podemos avançar muito em sua direção ao considerarmos nossa baixeza e gratidão em relação a Ele. O tanto que fez por nós, sua paixão com tão graves dores, e sua vida repleta de aflições. Também é de grande ajuda ao nos deleitarmos durante a contemplação de suas obras, de sua grandeza e seu amor por nós, bem como em muitas outras coisas. Qualquer pessoa que queira realmente avançar nessa direção acabará se deparando como essas, ainda que não esteja procurando por elas, se a isso for acrescentado algum amor. A alma se reconforta, o coração se enternece e os olhos se enchem de lágrimas. Às vezes parece que arrancamos a força. Outras vezes é como se o Senhor estivesse extraindo de nossos olhos e não pudéssemos resistir. Parece que Sua Majestade paga aquele esforço irrisório que fizemos com a grande dádiva do consolo que a alma obtém ao ver que chora por tão grande Senhor. E não me espanto que ela encontre aí uma fonte de consolação. É legítimo que busque nisso sua alegria e seus deleites. Parece-me boa esta comparação que agora me ocorre, que esses prazeres proporcionados pela oração são como os prazeres do céu, como as almas que lá estão não veem mais do que aquilo que o Senhor quer que vejam, de acordo com seus méritos. Cada uma delas, vendo os poucos méritos que possui, fica contente com o lugar em que se encontra, apesar de a diferença entre as beatitudes no céu ser muito maior do que aquela existente entre os gozos mundanos. Quando uma alma se encontra em seus princípios de Deus, lhe concede esta dádiva. Ela realmente pensa que não há mais o que desejar e se dá por bem recompensada por tudo quanto o serviu. E tem razão de sobra de pensar assim, pois uma lágrima dessas
que, como digo, podemos verter quase por nós mesmos, embora não possa ser feito sem Deus, não me parece ser algo que possamos comprar nem com todos os trabalhos do mundo. Tão grande é o ganho que ela nos proporciona. E que ganho maior pode haver do que ter alguma evidência de que contemplamos a Deus? Quem quer que chegue a este ponto deve louvá-lo muito e reconhecer o quanto lhe é devedor, porque agora parece que Deus o quer como morador de sua casa e que o escolheu para seu reino, caso não volte atrás. Que ele despreze, então, certos tipos de humildade das quais pretendo tratar mais adiante, e evite achar que está praticando um ato de humildade ao não reconhecer as dádivas que o Senhor lhe concede. É preciso que tenhamos isto bem claro. Deus nos dá estes dons sem nenhum merecimento nosso. Por isso sejamos gratos à Sua Majestade, porque se não reconhecemos que os estamos recebendo, não despertamos para amá-lo. E é coisa muito certa que quanto mais nos reconhecemos pobres por nós mesmos e ricos pelos dons do Senhor, maior é o proveito que tiramos e mais verdadeira é a nossa humildade. Outro erro está em acovardar o ânimo, achando-se incapaz de receber grandes dádivas, de maneira que quando o Senhor começa a concedê-las, a pessoa se atemoriza e pensa estar pecando por vanglória. Creiamos que aquele que nos dá as bênçãos também nos dará a graça, para que quando o demônio começar a nos tentar desta maneira, entendamos o que se passa e sejamos fortes para lhe resistir. Isso é claro, desde que andemos com simplicidade diante de Deus, pretendendo contentar só a Ele e não aos homens. É uma coisa muito clara que amamos mais a uma pessoa quando nos lembramos muito das boas obras que nos faz, pois se é lícito e meritório que sempre nos lembremos que é de Deus que recebemos o ser, que foi Ele que nos criou a partir do nada e que é Ele que conserva a nossa vida. E também que recordemos de todos os demais benefícios da sua morte e os sofrimentos que suportou por todos nós, muito antes que viéssemos ao mundo, porque não seria lícito ver, compreender e trazer ao pensamento o fato de que eu, que antes costumava falar sobre todo tipo de frivolidade, agora, por uma dádiva do Senhor, não queira falar senão dele. Essa é uma joia que nos proporciona grande alegria quando nos lembramos de que nos foi dada e de fato já não possuímos, e não só nos convida, como nos obriga a amar. E tudo isso nada mais é do que a bênção da oração, fundada na humildade, que deverão experimentar então quando virem em seu poder outras joias ainda mais preciosas e que já foram concedidas a algum servo de Deus, tais como o do menosprezo pelo mundo até por si mesmo. É claro que se considerarão mais devedores de Deus e ainda mais obrigados a servi-lo, pois compreenderão que nada disso provém deles mesmos e reconhecerão a magnanimidade do Senhor, que a uma alma como a minha, tão pobre, ruim, totalmente desprovida de mérito, para o qual a primeira dessas joias já seria suficiente, e até mais do que suficiente. Quis dotar de mais riquezas do que eu poderia desejar. Temos de buscar novas forças para servir a Deus e procurar não sermos ingratos, pois essa é a condição na qual o Senhor concede suas joias. Se nesse estado sublime não fizermos bom uso de seus tesouros, Ele voltará a tomá-los de nós.
deixando-nos mais pobres que antes. E Sua Majestade dará as joias a outras pessoas que delas saibam tirar melhor proveito, tanto para si mesmas como para os outros. Pois como pode aproveitar suas riquezas e gastá-las com liberdade quem não sabe que está rico? Penso ser impossível, nada à nossa natureza, que alguém incapaz de saber-se favorecido por Deus tenha a coragem necessária para realizar grandes coisas. Pois somos tão miseráveis e tão inclinados às coisas terrenas, que somente quem sabe possuir de alguma dádiva do céu é que pode ter de fato aversão e desprender-se completamente das coisas deste mundo, porque é com essas dádivas que o Senhor nos dá a fortaleza que perdemos por nossos pecados. E uma pessoa dificilmente estará disposta a receber a desaprovação e o desprezo de todos, nem desejará todas as grandes virtudes possuídas pelos perfeitos, a não ser que tenha recebido como presente o amor que Deus lhe tem, juntamente com uma fé viva, pois nossa natureza é tão morta que almejamos aquilo que vemos diante de nós, de maneira que são os próprios favores que despertam e fortalecem a fé. É possível que neste ponto eu esteja julgando os outros por mim, que sou tão ruim, e que talvez haja muitas pessoas que não necessitem mais do que das verdades da fé, para que venham a realizar obras de grande perfeição, ao passo que eu, miserável que sou, de tudo tive necessidade. Que tais pessoas falem por si mesmas. O que faço aqui é descrever minhas próprias experiências, tal como me foi encomendado. Se aquele a quem envio este escrito não o aprovar, poderá rasgá-lo, e melhor do que eu saberá ele distinguir o que aqui está mal. Porém, suplico-lhe, por amor do Senhor, que seja publicado tudo o que eu disse até agora de minha vida ruim e de meus pecados. Desde já dou essa permissão a todos os meus confessores, dentre os quais aquele a quem isto será endereçado. E se quiserem, podem publicá-lo agora, ainda durante a minha vida, para que eu não engane mais o mundo. E quem quer que pense existir algum bem em mim, e não falto com a verdade quando digo que, pelo que agora sei de mim, isso me dará um enorme conforto. No entanto, essa permissão não se aplica ao que direi daqui em diante. Se vierem a mostrá-lo a alguém, que não digam que é com quem aconteceu, nem quem o escreveu. Por esta razão, não digo meu nome, nem o de ninguém, mas apenas escrevo, da melhor maneira possível, para não ser reconhecida, e peço que assim seja pelo amor de Deus. A autoridade de pessoas tão letradas e sérias como o são meus confessores basta para aprovar qualquer coisa boa que eu possa dizer, caso o Senhor me conceda a graça para dizê-la. E se for boa, será dele, e não minha. Por eu não ter estudo, nem levar uma boa vida, nem ser instruída por gente letrada ou qualquer outra pessoa, porque apenas aqueles que me encomendaram este escrito sabem que o estou escrevendo e no momento presente não estão aqui. Estou quase roubando tempo para escrever, e isso com grande dificuldade, pois ficar impedida de fiar é um enorme estorvo para quem, como eu, vive numa casa pobre e com muitas ocupações. Quem dera o Senhor me tivesse dado mais habilidades e memória, de maneira que, com essa última, eu pudesse tirar maior proveito do que ouvi ou li.
Mas sendo pouquíssima a que tenho, se disser algo bom, é porque o Senhor o quer para algum bem, ao passo que tudo que for mal virá de mim, e vossa reverência o cortará. Em nenhum desses dois casos haverá qualquer vantagem caso eu diga meu nome, enquanto estiver viva. Está claro que não cabe vincular meu nome a nada de bom que eu possa ter feito. Após minha morte, não haverá razão para fazer menção à minha pessoa, exceto para trazer descrédito àquelas boas ações, por terem sido praticadas por uma pessoa tão baixa e tão ruim. Se escrevo com liberdade, é por pensar que assim procederá a vossa reverência, assim como os demais que hão de ler este escrito. De outra maneira, só o faria com grande hesitação, a não ser em revelar meus pecados, pois com relação a isso não tenho escrúpulo nenhum. Quanto ao resto, se o simples fato de ser mulher já seria suficiente para podar-me as asas, que dirá sendo mulher e ruim. Assim, tudo aquilo que ultrapasse o simples relato do curso de minha vida, poderá vossa reverência tomar exclusivamente para si, já que tanto me importunou para que eu escrevesse alguma declaração das dádivas que Deus me concedeu na oração, se for conforme a nossa santa fé católica. E, se não o for, vossa reverência o queime logo, que a isso me submeto. Se a seguir descrevo minhas experiências, é somente para que, estando em acordo com esta fé, possam elas ser de algum proveito à vossa reverência. E, caso não sejam, que perca então minha alma toda a ilusão sobre si mesma, para que não ganhe o demônio, onde antes me parecia que quem ganhava era eu. Pois já sabe o Senhor, como direi depois, que sempre tentei achar quem me esclarecesse, apesar de todos os meus esforços para exprimir com clareza o que tenho a dizer sobre a oração. Minha linguagem será bem obscura para quem não estiver experiência disso. Descreverei alguns obstáculos que, a meu ver, impedem as pessoas de avançar nesse caminho, além de outras coisas perigosas, das quais o Senhor me enviou por experiência. Mas, recentemente, tratei dessas questões com pessoas muito doutas e espirituais, que reconheceram que nestes 27 anos em que tenho tido oração, mesmo com tantos tropeços e caminhando tão precariamente, Sua Majestade deu-me tanta experiência quanto a outros que, apesar de sempre terem tido modelo de penitência e virtude, precisaram caminhar 37 ou até mesmo 47 anos. Bendita seja Sua Majestade por tudo e que se sirva de mim, em nome de Sua infinita bondade, pois bem sabe, meu Senhor, que não pretendo senão que Ele seja louvado e engrandecido um pouquinho, e que apenas isso me motiva a descrever como foi que numa fossa tão suja e mal cheirosa Ele plantou um jardim de tão suaves flores. Queira Sua Majestade que por minha culpa não as torne eu a arrancar, e volte a ser o que eu era. Isso peço a vossa reverência, que por amor do Senhor rogue a Ele por mim, pois sabe quem eu sou com mais clareza do que aqui me deixou dizer.